Olá a todos e a todas as telespectadoras do programa Balanço Geral de Juína. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que me acompanha aqui de Juína e de região. Meu nome é Marileide Antônio de Oliveira, eu sou psicóloga, atuo na cidade de Juína e também faço psicoterapia online para as demais regiões do Brasil. Eu trabalho na Escola Pestalozzi Renascer de Juína, também sou palestrante pela editora Vetor e pelo Instituto Saberativo da doutora Isanete Bieski. Vocês me encontram no Instagram, no Facebook, na página do Instituto Saberativo e também no canal do YouTube do programa Balanço Geral de Juína. Hoje eu vou falar um pouco sobre filhos adolescentes. Quem tem filhos adolescentes em casa deve ter passado por momentos de se preocupar por não saber o que fazer, como lidar com os filhos, ou às vezes não entender certas reações dos filhos adolescentes. A psicologia já faz um tempo que estuda todas as etapas do desenvolvimento humano, que inclui a adolescência. É importante a gente saber que, mesmo com todo o conhecimento construído ainda hoje, não há respostas prontas para o porquê os adolescentes são tão difíceis, como agir com eles, mas alguns conhecimentos já produzidos na área da psicologia do desenvolvimento, na área da psiquiatria infantil e adolescente e também na área das neurociências, podem ajudar a compreender certos assuntos. Por exemplo, a adolescência ela vem mudando ao longo dos tempos. Por algum tempo, o conceito próprio de adolescência passou indefinido. Hoje nós temos pelo menos 3 conceitos em relação à adolescência, todos eles relacionados a uma faixa etária. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde define a adolescência como o período que compreende dos 10 aos 19 anos. Já no Estatuto da Criança e Adolescente, a adolescência é definida pelo período que vai dos 12 aos 18 anos. E na Organização das Nações Unidas, a adolescência é substituída pelo termo juventude e compreende o período dos 15 aos 24 anos. Então vocês podem ver que mesmo em certas definições de adolescência, a idade varia e hoje também tem-se o consenso na literatura que a adolescência ela não é só um fenômeno biológico, mas também afetivo, psicológico e social. Então os pais muitas vezes se veem em dúvida sobre o que fazer nessa etapa, se vai passar, quando vai passar e o que fazer nos momentos mais difíceis. A adolescência, para além da marcação etária, que vai dependendo da organização dos 10 aos 24 anos, ela também é marcada por diferentes mudanças e alterações que compreendem o campo cognitivo, ou dos pensamentos, o campo comportamental, o campo emocional e o campo social. Então, na adolescência, os jovens passam por uma série de alterações que vão desde mudanças do corpo até mudanças na forma como eles pensam, na forma como eles agem e na forma como eles sentem. Na maioria dos países, algumas políticas públicas são voltadas para o público adolescente. No Brasil, essa prática ainda é incipiente. Por quê? A adolescência ela compreende um período de muitas mudanças que interferem não só na vida do adolescente, mas também na vida da família e da comunidade. Vamos pegar um exemplo aqui do Brasil. Aqui nós temos o costume de muitas vezes incentivar ou até mesmo apoiar o uso de bebida alcoólica e até mesmo de outras drogas entre os adolescentes. Então, por exemplo, o fumo, o narguilé são práticas praticamente aceitas em algumas regiões do Brasil, assim como o álcool, que muitas vezes é comercializado, mesmo existindo uma lei que proíbe esse tipo de comercialização. Então, esse é um problema que ultrapassa a esfera familiar e cai na instância do poder público. Algumas ações estão sendo feitas, mas ainda falta muito para que essas práticas sejam de fato coibidas. Então, como primeira dica, se você tem adolescentes em casa, se você tem filhos adolescentes, é importante que você manifeste contrariedade em relação ao uso de bebida alcoólica e outras drogas. Não incentive, não aceite que seu filho ou filha faça o uso de bebidas alcoólicas. Hoje, a gente sabe pelos estudos da literatura que quando os pais ou cuidadores explicitam a sua reprovação diante do uso de álcool e drogas, só isso já é suficiente para fazer com que o adolescente não se aproxime ou passe a evitar o uso de álcool ou de bebidas. Se você ainda tem dúvida se pode ou não dar bebidas ou incentivar o uso de bebidas ou outras drogas
com seus filhos adolescentes, também é importante saber que essas substâncias elas alteram significativamente o desenvolvimento do sistema nervoso, que é importante sobretudo para os estudos. Esse tipo de droga costuma causar também dependência e também pode servir de gatilho para que outras drogas com efeitos nocivos maior também sejam usadas. Então, no dia a dia, converse com o seu filho, com a sua filha adolescente e mostre reprovação em relação ao uso dessas substâncias. Se você faz uso de álcool e outras substâncias como adulto, procure fazê-lo longe dos seus filhos, longe dos menores, e por lei você não pode oferecê-los a pessoas menores de 18 anos, o que inclui seus filhos e seus parentes. A adolescência também é marcada por uma mudança de pensamentos, valores, atitudes e opiniões. Os jovens eles costumam buscar mais valores fora do campo familiar e muitas vezes isso confunde muitos pais e cuidadores. O que fazer quando os adolescentes começam a manifestar opiniões diferentes, até mesmo contrárias dos pais, valores, começam a demonstrar outras atitudes, mostrar preferência por participar de grupos fora da família? Isso é um acontecimento normal da adolescência. Dificilmente essa mudança de valores, de atitudes, de pensamentos, essa mudança dificilmente traz algum efeito nocivo. O que é importante os pais e cuidadores ficarem atentos é se o adolescente ele muda radicalmente o comportamento para outros fins que não fins naturalmente saudáveis que propiciam o desenvolvimento. Então, por exemplo, essas mudanças de comportamento, de atitude, interferem com os estudos, interferem com o horário de casa, interferem com as regras de casa. Então, tudo isso é importante ser observado, porque ao mesmo tempo que o adolescente ele é uma pessoa menor, que precisa ser cuidada por um responsável maior de idade, é importante também que ele tenha a sensação de liberdade e autonomia. Os pais e os cuidadores, eles devem mediar isso de modo que o adolescente ele não seja restrito exageradamente, mas também que ele não tenha uma liberdade para além daquilo que ele pode enquanto um menor. Nessa época, os adolescentes eles passam por muitas mudanças e alterações, inclusive físicas, as mudanças no corpo, mudanças em relação às emoções, os hormônios estão todos funcionando de modo diferente, mais intenso, e muitas vezes eles precisam de estratégias para lidar com todas essas mudanças, todas as novidades que acontecem em relação a esse período. Nesse momento é muito importante a família servir de suporte, porque é aí que o adolescente vai encontrar como uma das principais fontes de apoio a família ou mesmo os amigos. Quando o adolescente se encontrar muito perdido ou em dúvida em relação a certas decisões a serem tomadas ou não tomadas, ele vai buscar a ajuda da família ou dos amigos. Nesse momento é muito importante que quem for estar com esse adolescente ouça sem julgamento em primeiro lugar e depois apoie as suas decisões. Claro que muitas vezes os adolescentes eles vão precisar de orientações, mas é muito importante que ele se sinta acolhido em suas necessidades, que ele se sinta ouvido, porque é isso que é importante ao papel da família, ouvir e orientar e evitar julgamentos, porque se o adolescente se sentir julgado, ele pode procurar outros valores, outras opiniões que podem contrastar de maneira muito significativa com os valores da família. E na falta de suporte, pode ser que ele volte para a escolha de valores e opiniões e atitudes menos aprovadas dentro do círculo familiar. Então é importante estar atento e acolher esse jovem, fornecendo orientações e também suporte. As críticas é importante evitá-las e o julgamento também, porque isso pode afastar o jovem do âmbito familiar. O bem-estar psicológico do adolescente depende fundamentalmente do apoio da família e dos amigos. Hoje se sabe que alguns fatores protegem o adolescente contra o adoecimento mental no futuro. Então, esses fatores são o apoio psicológico e emocional, são a segurança dentro de casa e o ambiente rico em afeto e em estímulos para o desenvolvimento desse adolescente. Então, no dia a dia é muito importante que o adolescente ele encontre segurança, afeto e estímulo dentro de casa, dentro do seu círculo familiar. Outros fatores, no entanto, eles podem
contribuir com a vulnerabilidade psicológica desse adolescente, que pode, no futuro, ocasionar o desenvolvimento de certos transtornos mentais. Algumas experiências negativas da infância são identificadas como particularmente importantes para tornar esse adolescente mais vulnerável ao desenvolvimento de certos transtornos mentais. Por exemplo, abuso na infância, maus tratos, violência doméstica, abandono, falta de nutrientes na gestação e um ambiente tóxico psicologicamente. Esses fatores interferem de maneira negativa na saúde psicológica do adolescente e pode, no futuro, levar ao desenvolvimento de certos transtornos mentais. Então é importante no dia a dia que esse ambiente ele seja favorável ao desenvolvimento e que os pais sirvam de apoio e acolhimento para as necessidades desse adolescente. Então, resumindo, a adolescência é um período importante do desenvolvimento humano, ela é caracterizada por mudanças e alterações e que o adolescente nessa fase precisa do apoio e da segurança do ambiente familiar. Ele pode muitas vezes se isolar, mas esse isolamento, desde que não interfira nas atividades diárias, como por exemplo nos estudos, no sono, na alimentação, é um fenômeno também próprio da adolescência e que precisa de ser olhado com cuidado, obviamente, orientado, mas que faz parte desse período de desenvolvimento. Então, como dica de hoje, é importante você observar o adolescente no dia a dia, não julgar, não criticar, orientar e oferecer um ambiente de acolhimento e afeto, porque isso é importante para que garanta a saúde mental do adolescente não só no presente, como também no futuro. Então, no seu dia a dia, pratique essas habilidades, essas dicas que nós comentamos aqui. Comente se você gostou através do WhatsApp do programa Balanço Geral de Juína e fale pra gente que outros assuntos você gostaria de ver por aqui. Um abraço e até a próxima!